E aí, meu povo, como vocês estão? Tudo na paz? Tenho certeza que o Espírito Santo está guardando e abençoando. Hoje nós vamos ao nosso 31º dia. Que coisa linda que Deus tem feito em nosso meio depois de um capítulo fantástico de ontem. Sobre falar que a humildade que lida, com a ambição. Hoje nós vamos falar como a humildade lida com a nossa necessidade de atenção. Esse é o título de hoje. Então vamos. Diz o autor: nossos relacionamentos estão repletos da necessidade de atenção. Se você é pai ou mãe, pense em seus filhos. Alguma vez eles já competiram por sua atenção? Minha esposa e eu temos 3 filhos e quando eles eram menores, era quase impossível tirar uma foto de somente um deles. Os outros sempre queriam aparecer na foto também. Queriam ser notados. E não só as crianças querem ser notadas. Como marido e mulher, vocês alguma vez já jogaram. É a minha vez de receber atenção hoje. Todos gostamos de ser notados. É fácil demais permitir que esse gosto pela atenção se torne uma necessidade. Que se transforme numa droga relacional. Você pode se tornar dependente da necessidade da atenção, de tal forma que, para se sentir importante, precisa de uma dose todos os dias. Com a escolha de humilhar-se a si mesmo, você passa a enxergar o mundo de maneira diferente. Em vez de sempre precisar ser notado pelos outros, você começa a notar a necessidade dos outros. Deixa de ser o único foco de atenção de sua alma. Você descobre uma liberdade renovadora em enxergar, cuidar e agir em relação às necessidades que vê à sua volta. Vamos fazer companhia a Jesus e a seus seguidores para ouvir o que eles tinham a dizer sobre isso. Ao entrarmos nessa história, lembre-se que os discípulos estão tendo uma discussão real sobre quem está no topo do monte e quem é o mais notado, sobre quem sentará mais perto de Jesus quando chegar ao céu. Uma das formas pelas quais Jesus ensina aos discípulos sobre humildade é apontar para os líderes religiosos de seu tempo. Mas não façam o que eles fazem. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Mateus 23, versículo 3 e 5. Eles precisavam de atenção dos outros. Eram homens muito religiosos, mas toda ação religiosa deles nascia de sua necessidade de atenção. Jesus reservou suas palavras mais severas para esses líderes. Ele sabia que estavam usando a religião ele sabia que eles estavam usando a religião como disfarce para suprir suas necessidades de atenção. Sabia também que todos estavam olhando para esses líderes como modelo. E esse era o modelo que o Senhor não queria que os seus discípulos adotassem. Jesus deu aos discípulos uma lista de 3 coisas que serviam de indicador seguro da necessidade de atenção que tinham. Eles faziam seus filactérios bem largos, gostam de um lugar de honra nos banquetes e de serem chamados de rabi, Mateus 23, do 5 ao 7. É uma boa lista dos métodos que usamos ainda hoje em nossa tentativa de obter a atenção dos outros. Então, o autor agora vai discorrer sobre esses 3 pontos que ele falou. Eles fazem seus filactérios bem largos. Filactério soa como algo que você esperaria encontrar no Museu de História Natural. Você quase consegue ouvir a voz anasalada de um guia de museu dizendo: nesta seção temos restos fósseis de um pterodáctilo e de um filactério. Mas filactério era uma pequena caixa usada na cabeça que continha versículos das Escrituras. Tinha o propósito de honrar o ensino do Antigo Testamento ao fazer o fiel carregar a palavra de Deus consigo durante o dia. O orgulho tinha se infiltrado no uso desses filactérios. Um fariseu fazia sua caixinha bíblica um pouco maior do que a caixinha bíblica do outro fariseu, mostrando que ele levava mais da palavra na mente do que o outro. E aí o outro fariseu fazia sua caixinha um pouco maior ainda do que a caixinha maior do outro que o outro fez. E os filactérios ficaram cada vez maiores. Você pode imaginar esses filactérios andando por aí com enormes caixas de depósito na cabeça,
porque eram tão espirituais? O filactério nada mais é do que um retrato perfeito do nosso gosto por símbolos. Quando somos pegos pela necessidade de atenção, começamos a gostar de símbolos. Olhamos para esses líderes antigos e pensamos, que coisa ridícula o uso dessas caixinhas na cabeça. Não somos nada parecidos com isso hoje. Somos? Somos muito mais sofisticados. Andamos por aí com pequenas expressões bíblicas na nossa camiseta para nos sentir importantes, não caixas na cabeça. Somos muito mais espirituais do que eles em sua época. Compramos um carro como símbolo pelo qual economizamos a vida toda. Então, saímos por aí com esse carro pensando que todos estão nos vendo, pois passamos com aquele símbolo estampado nele. Provavelmente todos querem ser como eu. Pensamos. É o gosto pelos símbolos. Sinceramente, não acho que Deus se importa com a marca que está na nossa roupa, nem insiste em que compremos o carro mais simples. Você não precisa dirigir o carro mais barato para ser santo. Deus se importa sim com a razão que o leva a você ter o carro que tem. Ele se importa com a razão que leva você a vestir a roupa que veste. Ele se importa com a razão que você faz morar na casa em que mora. Jesus disse que devemos cuidar para não ordenar tudo na vida em torno da necessidade de atenção. Essa necessidade pode se tornar tão avassaladora que tem o potencial de destruir até os seus relacionamentos mais importantes. E aí eu faço um adendo aqui, porque ele deu algumas coisas no livro como características, de algo que você conquista para mostrar. Mas preste atenção, às vezes nós não queremos mostrar uma casa, um carro, uma camisa, mas queremos desfilar o nosso conhecimento bíblico em toda a conversa que nós temos. Então, quando as pessoas falam, nós fazemos questão de mostrar que temos conhecimento. Fazemos questão do microfone, do púlpito. Fazemos questão de ser o da frente da igreja. Fazemos questão de mostrar que o nosso ministério é estar na frente da igreja, pregando, ministrando louvor, fazendo alguma coisa nesse sentido. Ministério sempre tem a ver com servir. Quando você quer ser visto, não é ministério. Então, muitas das vezes os nossos filactérios é o nosso conhecimento, é a nossa voz, é o nosso dom, é o nosso talento, que às vezes fazemos e realizamos não porque Jesus vai dar atenção para Jesus, não, porque nós queremos chamar a atenção para nós. Muitas das vezes pregamos, cantamos de forma efusiva quando tem 1.000, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Mas se tivermos um público de 5 pessoas num pequeno grupo, não cantamos, não queremos, não ministramos a palavra ou o louvor da forma tão efusiva. Às vezes os nossos filactérios são os dons que nós temos, porque às vezes eles tomam posições na nossa cabeça e não nos nossos corações. Voltamos ao livro. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes. Aqueles que precisam ser notados não gostam apenas de símbolos, gostam também de reconhecimento e honra. Para esses líderes religiosos, isso significa que um lugar de cabeceira na mesa nos banquetes. Um lugar que as pessoas pudessem observá-las e pensar, esse aí deve ser importante, veja o lugar que ele está sentado. Corremos também o risco de nos apaixonar pela cabeceira da mesa. Todos gostamos de ver o nosso nome num programa, de ouvir menção ao nosso nome, de receber a honra que informa que os outros de que trabalhamos duro no projeto. A busca mais popular em sites de busca é pelo próprio nome, para ver se aparece em qual posição aparece. Esse interesse natural por nós mesmos pode se transformar facilmente no gosto pela honra. Chegamos a um ponto em que precisamos ver nosso nome no programa. Esperamos ouvir menção ao nosso nome e a honra em potencial se torna a própria razão. Por que trabalhamos duro?
Se alguma vez já teve uma noite arruinada porque seu nome não foi mencionado, você entende esse gosto pela honra. Pesado, muito pesado. Buscamos muitas vezes buscamos essa honra. E eu, pastor Júnior, comento agora, nos lugares de destaque. Às vezes queremos servir no púlpito, porque lá seremos vistos, mas não queremos servir no estacionamento, porque usualmente achamos que lá é de menos honra do que quem está no púlpito. E lembrando que a nossa honra não é o local que nós estamos, mas é para quem estamos fazendo. A honra não é para aonde nós estamos, a honra é para quem nós estamos fazendo. E por fim, o terceiro ponto que ele destaca é eles gostam de ser chamados de rabis. Da nossa sociedade de atenção nasce o gosto pelos símbolos, o gosto pela honra e reconhecimento, e finalmente o gosto pelos títulos. Não era suficiente ser mestre? Esses líderes religiosos dos dias de Jesus queriam ouvir as pessoas chamando-os de mestre. Não há nada inerentemente mal com os títulos, de maneira nenhuma. Eles podem informar pessoas à nossa volta sobre as nossas responsabilidades. Lembre-se que o título só é importante pelo fato de expressar a habilidade de servir pessoas. Vou ler novamente para você. Lembre-se de que um título só é importante pelo fato de expressar a habilidade de servir as pessoas. Se alguma vez começasse a sentir dor no peito, num avião em pleno voo, sentiria grande alívio caso a pessoa do meu lado dissesse: sou o doutor João Alcino, posso ajudar você. O título pode ser uma expressão de disposição de ajudar. Contudo, os mesmos títulos que expressam nosso desejo de servir podem tornar-se algo de que gostamos pela notoriedade que trazem. Como sabe se está apaixonado por seu título? Você precisa ouvi-lo? A simples menção ao seu título fará você se sentir importante. Assim, quanto mais o ouve, melhor se sente. Então, você precisa tomar cuidado, porque talvez você esteja sendo picado pela mosquinha dos rabis. Meu querido, eu, pastor Júnior, falando de novo. Cuidado. Essa frase define exatamente muito bem sobre a questão dos títulos. Lembre-se, um título só é importante pelo fato dele expressar a habilidade de servir pessoas. Se o título usa para que você se promova, esse título, ele é danoso a você. E sempre lembre, o título nada mais é do que o reconhecimento daquilo que você faz, aquilo que você vive. Uma ordenação pastoral, para que o pastor no dia seguinte possa usar um título, não faz dele pastor. E se ele ostenta o título de pastor, se ele sustenta o título de pastor, ou qualquer outro título, seja pastor, mestre, evangelista, profeta, apóstolo, que é os 5 dons de governo, ou seja líder do ministério de louvor, líder de um pequeno grupo, seja ministro de crianças, o título que você quiser usar, o título que você quiser e achar que deva usar, ele precisa demonstrar a sua habilidade em servir pessoas. Lembre disso. Muito poderoso isso. Preste atenção na necessidade dos outros. Exaltar-se significa precisar ser visto pelos outros. Uma necessidade que nunca é suprida. Se entrar por esse caminho, descobrirá que quanto mais atenção obtiver, mais precisará dela. Você pode fazer uma escolha diferente. Pode escolher humilhar-se a você mesmo e prestar atenção na necessidade dos outros. A única forma de ser curado da necessidade de ser visto é começar a prestar atenção nas necessidades de outras pessoas.
Num poema intitulado Fico Pensando, Ruth Arms Calkin faz a seguinte inquirição do fundo do coração: Sabes, Senhor, como te sirvo, com grande fervor e sentimento sob os holofotes. Sabes, Senhor, com que zelo falo por ti em um encontro de senhoras. Conheces o meu entusiasmo genuíno num estudo bíblico. Mas, como eu reagiria, fico pensando, se tu me mostrasse uma bacia com água e me pedisse para lavar os pés calejados de uma velha senhora encurvada e enrugada. Dia após dia, mês após mês, num quarto em que ninguém me visse e ninguém soubesse. Uau! Essa é uma pergunta relacionada à humildade. Bem como esta: eu estou servindo porque preciso ser visto ou porque vejo e quero servir os outros em suas necessidades? Eu estou servindo porque preciso ser visto ou porque vejo e quero servir os outros em sua necessidade? Não sei como foi com você, mas no meu caso, esse poema tocou em alguns pontos sensíveis. Gosto de ser visto quando sirvo. Com frequência, sou lembrado do que C.S. Lewis disse sobre humildade. Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo, que é reconhecer o próprio orgulho. Meu Deus. A verdade repulsiva mais evidente acerca de mim mesmo é: eu sou orgulhoso. Todos lutamos com o orgulho na vida. Há um lugar em todos nós, às vezes um lugar enorme, que prefere ter suas necessidades vistas a ver as necessidades dos outros. A chave para ótimos relacionamentos é permitir que Jesus Cristo inverta completamente essa preferência. E eu, pastor Júnior, acrescento, eu ministrava recente na igreja e eu falava: o evangelho de Jesus, meu amado, não é que você precise pensar menos de si. Não, mas é que você precisa pensar mais dos outros. Não é que você precisa pensar menos em si, mas você precisa pensar mais nos outros. É isso. Nossa necessidade de atenção é algo real. Assim como então deixamos de lado essa necessidade e focalizamos as necessidades dos outros. Como fazemos isso? Aqui está a única resposta. Confie em Deus para que Ele supra a sua necessidade de ser visto. Mergulhe completamente na verdade que Deus prometeu suprir todas as suas necessidades. Paulo transborda dessa confiança. Meu Deus usará suas maravilhosas riquezas em Cristo Jesus para lhes dar tudo o que vocês precisam. Filipenses 4,19. Deus não nos dá tudo o que queremos, mas nos dá sim tudo do que precisamos. Confie nele, mesmo que não lhe dê tudo o que você quer, e continue pedindo a ele o que precisa. Essa confiança em que Deus suprirá todas as suas necessidades lhe dará uma nova liberdade de perceber e suprir a necessidade dos outros. Deus suprirá a sua necessidade de reconhecimento. Ele sabe que você tem essa necessidade. Ele o observa de formas que você não consegue entender agora. Um dia vai observá-lo de uma forma que você não deixará de ver. Naquele dia, os que o amam estarão diante dele, e ele olhará para cada um de nós individual e pessoalmente, e lhe dirá amorosamente: muito bem, servo bom e fiel. Quando ouvir essas palavras, a atenção dos outros que você perseguiu a vida toda se tornará, em comparação, a uma mera sombra. Somente ele pode, de fato, suprir todas as suas necessidades. Escolha prestar atenção na necessidade dos outros, não somente na de seus amigos, mas na necessidade daquelas pessoas no mercado que irrita ao demorar para escolher as frutas e aperta os pêssegos um por um, ou nas necessidades da vendedora da loja, que parece um tanto lenta, ou da pessoa na mesa ao lado do seu trabalho, que se transformou em seu inimigo declarado. Talvez
na necessidade do seu colega de trabalho que ouça uma música num volume suficiente alto para irritar você. Cada vez que ele se levanta para ir ao banheiro, sua vontade de entrar na sala dele e entortar todos os seus clipes. Que tal nessa semana você observar o fato de que ele e essas pessoas têm algumas necessidades? Que tal na hora de buscar um refrigerante você parar e pegar um para ele também? E não diga, eu trouxe esse refrigerante para você, mas você precisa baixar esse volume. Não faça isso. Simplesmente lhe dê o refrigerante com expressão de bondade. Observe o fato de que ele tem necessidades e comece a tratá-lo como ser humano. Isso fará algum bem a ele, sem dúvida, e igualmente importante, fará algum bem a você. Quando começar a suprir as necessidades dos outros, perceberá que seu nível de atenção diminui. Um pequeno ato de bondade terá impacto ainda maior do que é capaz de imaginar. Certa vez, Madre Teresa disse a seguinte coisa: temos a oportunidade de amar as pessoas como o Senhor nos ama. Não nas coisas grandes, mas nas pequenas coisas com grande amor. Uma vida centrada em si e no suprimento de suas necessidades nunca será uma vida grandiosa, porque não pode se tornar maior do que você mesmo. Uma vida, para ser grandiosa, precisa estar voltada em suprir as necessidades dos outros. Repito essa frase final. Uma vida, para ser grandiosa, precisa estar voltada em suprir a necessidade dos outros. Assim encerramos o 31º dia e eu quero te contar um testemunho. Todos nós, sem exceção, todos nós lutamos para sermos aceitos, para termos necessidade de atenção, para chamar atenção. Todos nós. Alguns em mais, outros em menos proporção. E todos nós precisamos continuar constantemente lidando com isso. Entenda, uma vez eu fiz uma oração ao Senhor, eu, pastor Júnior, aqui falando, e a minha oração ao Senhor foi essa: Senhor, eu não quero ser visto, mas eu quero que o Senhor seja visto em mim. E eu me lembro desse dia, que foi um dia bem doloroso, porque eu queria buscar e eu ficava questionando da atenção dos outros. E entenda, Deus jamais vai te mostrar se você for pegar a glória para si. A glória é de Deus, irmãos. A glória sempre é de Deus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Não é para nós, é para Ele. Então, que ao desempenhar seu dom, você seja menos visto e Deus seja mais visto. E as pessoas sejam servidas através de você. Porque lembra, todo o teu ministério, todo o teu chamado e todo o teu dom tem um propósito. A Bíblia diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. Se não for para o aperfeiçoamento dos santos, se não for para abençoar pessoas, e se a sua intenção, eu tenho a intenção de desenvolver esse meu chamado, e se essa atenção, se esse teu chamado não tiver o foco de desenvolver pessoas, e você pensar apenas em si, no seu chamado, você começa na ruína. E não é onde Deus quer que você esteja. Ontem eu ouvi uma frase que dizia a seguinte coisa: se o que eu desejo, se aquilo que muito eu desejo, se eu peco, ou faço de tudo, inclusive até mesmo pecar para ter, ou porque eu não tenho, eu me chateio ao ponto
de pecar contra os outros e contra as pessoas, esse meu desejo já não é mais um desejo, já virou um ídolo no meu coração. Deus não tem problema que você tenha desejos. Deus só não quer que seus desejos se transformem em ídolos no seu coração. Que o Senhor te abençoe nesse dia poderoso. Que o Senhor possa continuar falando contigo. E eu vou te deixar o pensamento de hoje, pensando sobre os nossos relacionamentos, sobre os meus relacionamentos. A única forma de ser curado da necessidade de ser visto é começar a prestar atenção na necessidade de outras pessoas. Um versículo para você memorizar. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprio. Uma pergunta a considerar. Que necessidade aparentemente pequena posso suprir para alguém hoje? Um desafio de amar. Supra a necessidade de alguém hoje. Amanhã, como a humildade lida com a nossa tendência de fazer comparações. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando contigo, como eu sempre brinco nas ministrações. Assimila o golpe, respira fundo e vamos caminhar em direção a Jesus, porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento e o Pai deseja nos tornar semelhantes a Ele. Um beijo no coração, que Deus te abençoe de forma grandiosa. Lembre-se de compartilhar com outras pessoas e que o Senhor fale contigo de uma forma tremenda. Amo vocês, que Deus os abençoe.